Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite para quem já chegou, boa noite para quem ainda vai chegar. Nessa noite aqui eu vou receber o professor Maurício Sandro e a gente vai debater um pouquinho sobre um tema bem interessante que envolve vários aspectos da nossa vida em sociedade. A gente vai falar um pouco sobre a necropolítica, tendo como referência a obra do filósofo de Camarões, camaronês, Achille Mbembe. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa perspectiva. Enquanto o professor Maurício não chega, eu vou colocando aqui o título da nossa live dessa noite. Combinado assim então, pessoal? Qualquer coisa, comentem aí que a gente tá por aqui. Deixa eu ver aqui. Colar. Tentando aqui fixar o comentário. Cadê? Clica no comentário. Boa noite, boa noite. Todo mundo seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Fixar comentário. Cadê? Esperando aqui só um pouquinho. Opa, não é esse aqui que é para fixar não. Chega, fixou o comentário errado. Vamos lá, aguardando o professor Maurício. Aguardando. Chegou. Boa Olá. noite, professor. Tudo em paz? Tudo bom, Andalmo? Tudo em Seja paz. bem-vindo. Tranquilo. Sempre uma grande alegria e uma grande satisfação lhe receber aqui. Já fazia um tempo que a gente não se encontrava para esse momento de partilha, de crescimento também, porque é sempre oportuno a gente promover esses debates. E aí é sempre uma satisfação contar com a sua presença. Não precisa de apresentação, porque todo mundo que passa por aqui já lhe conhece. Então é sempre uma alegria contar com o senhor por aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, a alegria é minha. Sempre uma oportunidade de aprendizado nesse diálogo contigo. E a gente fica certamente feliz, né, com a participação das pessoas que começam a entrar aí. Já vi Lucena, lá de Malta, Maria Lidiana. Algumas pessoas que já estão entrando aí. Eu estou enviando um abraço para todos. E aí, ao longo, né, da nossa conversa, a gente pode ir mencionando mais alguns nomes que vão aparecendo. Eusênia, Isso. lá de Malta também. Comentaram aqui que já estava sentindo falta desses momentos. Eu também, viu? Tanto é Coisa que boa. passou um tempo aí meio desencontrado, mas aí finalmente a gente se reencontra para um tema muito interessante. Confesso que é uma filosofia que me veio a partir desse momento de quarentena. Eu não conhecia essa obra. E aí o José Barbosa fez um comentário uma vez num vídeo, e a partir do comentário dele eu disse, rapaz, aí eu gostei. E depois o senhor também fez um vídeo. Então é uma filosofia muito consistente para um tempo desafiador, né? Então aí, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a necropolítica, tendo como referência a obra do filósofo camaronês Achille Mbembe, ou Mbembe, né? Alguns pronunciam assim, é bem É. interessante. Tem os dialetos em Camarões, tem os idiomas assim oficiais, entre aspas, inglês e francês, né? Então é uma possibilidade grande de pronúncia, né? Então, É, e assim, professor, como é que aqui a a gente gente é começa, então? portuguesa. Aqui a Ainda tem gente é a nossa, né? portuguesa. Pois é, justamente. Como é que a gente começa, então, essa nossa conversa sobre a necropolítica? Eu diria que é um conceito atual em todos os sentidos, né? É um conceito novo, embora trate de uma realidade bastante antiga, porque é um conceito apresentado recentemente por esse filósofo, e atual no sentido de que é um conceito que pode ser expressão, digamos assim,
de boa parte da política contemporânea, né? Ou seja, a marca da necropolítica no mundo contemporâneo não é uma exceção, não é um ponto fora da curva, não é uma espécie de desvio, mas é quase que uma realidade nevrálgica, né, dentro da política contemporânea, está quase na espinha dorsal, e claro que isso a gente vai tentando dizer o porquê e justificando essa afirmação ao longo da conversa, né? Digamos assim, em termos etimológicos, necropolítica se refere à política da morte, né? Claro que dizer isso é dizer pouco, mas a partir daí a gente vai entendendo, né? A morte como um instrumento, né? Usado pela política, né? No mundo contemporâneo, e a gente vai ver o porquê disso. E eu acho que aquele Mbembe, o filósofo camaronês, ele dá uma contribuição muito importante para a reflexão política nos tempos atuais, né? Ele vai partir exatamente de um diálogo com outros pensadores, com outros filósofos, mas eu acho que tem uma novidade aí interessante na leitura dele. Uhum. Eu vejo que, pronto, assim, um primeiro ponto de referência, na minha opinião, é que é um filósofo de Camarões e que, embora tenha construído toda a sua trajetória acadêmica na Europa, né, mas ele atualmente está na África do Sul, né, então parece ser alguém que está, de caso pensado, apartado do grande centro, né, como a gente costuma chamar, e aí é interessante no sentido de ser um pensador e um pensamento de ruptura com essa perspectiva eurocêntrica, né? Até porque, por exemplo, na nossa formação em filosofia, por exemplo, prevalecem filósofos desse considerado centro, né, desse eixo. E aí eu já começo assim, como é de costume, com uma provocação, porque eu estava vendo que assim uma das grandes influências do Mbembe é o Fanon. E aí tem uma coisa bem forte, porque é o seguinte, o modelo, uma crise de civilização, porque a Europa não se sustenta mais como centro. Então, alguns recursos são utilizados para que ela se mantenha, pelo menos ideologicamente, como centro. E aí parece que essa é uma das fontes do Achille Mbembe, que é justamente a perspectiva de que o racismo, como construção para a manutenção desse velho centro, né, que é um centro constituído a partir do pensamento europeu, né? Então é interessante assim perceber que não é só no pensamento, mas no próprio modo de vida, né? Porque é um pensador que adota morar na África e não na Alemanha, por exemplo, que ele poderia estar lá, poderia estar na França. Mas a perspectiva de que essa ideia de raça, como ela é construída, é um dos critérios justamente como fundamento daquilo que a gente chama de necropolítica, né, a partir dele. Então, essa perspectiva de necropolítica com um teor de raça, né, a perspectiva de raça e o racismo, então. Seria, assim, na minha opinião, essa primeira influência grande, que é a do Fanon, nessa perspectiva de trabalho do Mbembe, né, e por aí. Eu acho interessante a influência de outro filósofo negro também, né? Uhum. Por outro lado, acho enriquecedor porque, digamos assim, o Achille Mbembe parte de uma realidade local, a realidade dele, né, de Camarões, né, e quando ele nasce está, digamos assim, num período daquele processo de descolonização, né, é um processo, um período ainda de lutas ali, né, a França que ocupou aquela parte daquele território. Nós temos muitos, digamos assim, países que são colonizados por países europeus ali no continente africano. Então, certamente ele está falando a partir da experiência de Camarões, mas que vale também, de algum Isso. modo, né, de maneira emblemática, para boa parte do continente africano. E, ao mesmo tempo, ele fala com propriedade porque fala desse local específico dele, dessas experiências, né, da situação de quem sofre na pele, né, pela política colonialista,
pela política, digamos assim, imperialista de alguns países da Europa, para lembrar, sobretudo da Inglaterra, aqui no século XIX, sofre na pele a questão do chamado racismo, né? Tem a experiência da escravidão, então fala dessa situação ou desse local, mas também de uma perspectiva de quem conhece também o outro lado, né? Ou seja, é uma perspectiva também dialógica, porque, como você disse aí, ele estuda, né, tem uma boa parte da formação na Sorbonne, ele é historiador, é filósofo, é cientista político, então a gente pode dizer que é um pensador nesse sentido, né? Um pensador no sentido amplo do termo. Tem experiências também como professor convidado nos Estados Unidos, em várias universidades, professor também de Harvard, né? Talvez uma das maiores, melhores universidades do mundo, o pessoal já coloca assim como primeira no ranking, depende aí de muita coisa, e está lá na África do Sul, né? Ou seja, está dando a contribuição, exatamente, eu acho que apontando para uma necessidade de nós pensarmos, né, a partir do nosso lugar. Eu acho que isso é uma lição também para nós, né? Nós assimilamos muito o pensamento europeu, né? E mais atualmente também americano. Não valorizamos muito os pensadores da América do Sul, por exemplo, pensadores da África. Eu acho que isso é uma oportunidade bem interessante, né? Começar a partir dele essa nossa conversa. Uhum. E também do ponto de vista de influência filosófica, tem um debate aqui bem interessante entre aquilo que é chamado de necropolítica e o conceito elaborado por Foucault de biopolítica, né? Uhum. A biopolítica, o biopoder, essa perspectiva de bio como vida e o necro como morte, né? Mas é interessante porque quando o Foucault apresenta a perspectiva dele, parece que vai servir como um tipo de moldura, né? Porque a ideia do Foucault é basicamente a seguinte, de que a biopolítica é a constituição, uma constituição de poder que decide quem vai ter o direito, né? Ou seja, o soberano, ele tem a autoridade, a autonomia e o poder de decidir sobre a vida e morte dos seus súditos, né? Então parece que tem um emolduramento ali, né? Mbembe e o Foucault, mas no sentido de que parece que o Mbembe consegue traduzir isso a partir do outro lado da história, né? De quem está sofrendo justamente essa perspectiva do oprimido, vamos dizer assim, usando essa chave mais marxista, né? Seria mais ou menos a partir dessa perspectiva, mas tem um encontro, né? Foucault e Mbembe, nesse sentido, necropolítica e biopolítica parece que pelo menos dialogam ali, no sentido de que alguém parece ter o direito de decidir sobre vida e morte, né? E é aqui que a gente começa a perceber o quanto esse tema vai sendo atual nesse debate, né? Na elaboração desse debate. Mas assim, sobre o Foucault e essa moldura, né, para o que é a necropolítica, eu vejo que tem outros campos que vão dialogar aqui até num sentido mais ideologizado, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre direito de vida e direito de morte, a gente vai tocar no coração daquilo que é chamado de civilização, né? Porque como se constituir, então, uma civilização, supondo que alguém tenha mais direitos do que outros, né? Direito à vida, nesse caso aqui. Então, além do Foucault, a gente poderia apresentar outras pessoas aqui, né? Também, assim, como referência para esse debate. Mas tem um teor crítico na necropolítica, que é justamente o olhar a partir de fora, né? Não é a partir de quem está no centro, é de quem está justamente na margem, né? Um olhar a partir da margem. E aí é interessante pelo menos na leitura que eu faço, essa primeira relação com Foucault, no sentido de uma moldura para o pensamento, né? Pelo menos caberia aqui. É interessante. Porque ele, na verdade, começa o texto, Necropolítica, fazendo basicamente uma citação a Foucault, né? Dizendo que ele toma o termo soberania, e esse termo soberania, ou esse conceito, essa noção, ela vai permear, digamos assim, o ensaio, a reflexão dele, e tomando soberania exatamente como essa
capacidade, né, de deixar morrer, ou de Uhum. deixar viver, ou esse poder de matar, por assim dizer. E ele diz que ele se refere, digamos assim, a Foucault, né? Ou seja, é você tomar um conceito de soberania nessa perspectiva. Mas ele vai também, de alguma forma, apresentar um outro conceito, não é? Porque, assim, Uhum. na verdade, eu acho que ele usa dois conceitos de soberania. Acho não, tenho certeza. Um conceito de soberania baseado na racionalidade, não é? Que é um conceito de soberania, digamos assim, que nasce com a modernidade, não é? Inclusive, Hannah Arendt vai dizer que não existe expressão de desumanidade maior do que o campo de concentração nazista. Foucault vai estar de acordo também com isso, né? Outro pensador bem interessante que vai falar é, desse campo de concentração como o lugar da vida nua, né? A vida nua seria a situação em que o sujeito ele é destituído do estatuto político e o que lhe resta é só a chamada vida biológica, digamos assim. Uhum. Então, essa seria a expressão, né, dessa soberania entendida como aquele que permite deixar viver ou aquele que tem o poder de matar. Então, nesse sentido, o Estado nazista, aquele Mbembe vai dizer que ele consegue ser a expressão dessa soberania entendida nesse sentido como aquele que deixa viver ou aquele que mata, exatamente porque o Estado nazista ele consegue juntar, né, uma questão de raça, né, de Uhum. racismo, ou seja, esse poder soberano, entendido nesse sentido, ele precisa eleger um inimigo, né, e aí o inimigo é o judeu, né, o Uhum. inimigo é o judeu. Depois, é preciso exterminar esse inimigo, né? Nós não estamos entendendo aqui guerra apenas como a ocupação de um território, portanto não é um sentido puramente geográfico, mas como eliminação do outro, que antes de ser eliminado, ele é constituído como inimigo, ele é constituído como outro, como aquele que precisa morrer para que eu possa viver. Né? Olha a lógica que está aí por dentro. Então, teria a questão do homicídio, do extermínio, e ele vai dizer também que no Estado nazista se coloca a questão do suicídio, porque, digamos assim, o Estado nazista coloca o povo alemão também, digamos assim, em situação de perigo. Então, seria essa questão do racismo, a questão do homicídio e a questão do suicídio. Aí nós teríamos como resultado, né, dessa soberania a chamada solução final, que seria o extermínio dos judeus. Então, Hannah Arendt diz isso com muita clareza, né, uma pensadora alemã. Foucault diz isso também com muita clareza, um pensador francês. Giorgio Agamben diz isso com muita clareza, um pensador italiano. Nós estamos ali, então, no pensamento europeu. Claro que esses filósofos e essa filósofa, numa perspectiva bastante crítica, né, a esse tipo de política, mas aí a novidade do Agamben, que eu acho assim, bem interessante, é que para ele o Estado nazista ou o campo de concentração, na verdade um campo de extermínio que ironicamente os nazistas chamavam de campo de trabalho, né? E tinha lá escrito, né, no portão da entrada dos campos de extermínio, de Auschwitz, por exemplo, trabalho liberta, né? Uma Uhum. ironia nesse nível, mas aquele Mbembe vai dizer que não tem novidade, digamos assim, nessa experiência. Não é a primeira vez que acontece. Pelo contrário, isso acontece ao longo de todo o período colonialista e neocolonialista. A diferença é que aqueles que estão sendo exterminados agora são considerados como civilizados, enquanto que Uhum.
o imperialismo, o colonialismo europeu na sua prática durante todo, né, o período, os últimos 500 anos, por assim dizer, né, vamos assim fechar a conta para a gente entender, fez isso de forma contínua, só que o outro, né, é considerado como não civilizado. Quem é o outro? É o índio. Quem é o outro? É o negro, né? E aí aquele Mbembe vai dizer que não é só por uma questão de cor, é pela maneira como os africanos lidam com a natureza, porque eles não veem a natureza como um objeto a ser explorado, mas eles são um com a natureza. Então é como se eles fossem natureza ou não fossem civilizados, ou fossem, na visão dos europeus, animais. Então, nós podemos matar sem problema nenhum. Isso não constitui um ferimento, digamos assim, à questão da normatividade e à questão do direito. Então, tem uma norma própria para a relação dos países europeus, por exemplo, e uma norma específica, que é a falta de norma nesse sentido, ou seja, eu posso exterminar o outro, porque ele vai dizer, tem um tipo de guerra entre os países europeus, e a guerra usada contra os que são colonizados é uma guerra de outro tipo, né? Porque na guerra entre os países europeus vai se falar de quê? De guerra justa, né? Você tem que respeitar certos limites, né? Em determinadas ocasiões você tem um pacto de trégua. Nada disso vai acontecer na colônia. É uma política de extermínio, realmente uma necropolítica. Aí Achille Mbembe vai dizer exatamente isso. O campo de concentração nazista é aquilo que já vem acontecendo historicamente há muitos anos, só que agora na mentalidade dos europeus, ou dos alemães, ou dos nazistas, dizendo de forma mais específica, para ser mais justo, né? Porque tem algum alemão, certamente, alguns que não concordaram com isso, mas a grande maioria, sim, é o mesmo extermínio, só que agora a diferença é que estão exterminando pessoas que são consideradas civilizadas, né? Embora tenha também o preconceito de raça aí, mas com a questão do negro, e aí nós poderíamos trazer aqui para o Brasil uma questão do índio e também do negro, ela é muito mais forte. Realmente é uma política necro. E aí é interessante assim, que existe então um tipo de política de morte, vamos dizer assim, né? Uma política de morte institucionalizada a partir de uma dimensão de cultura, né? Porque, por exemplo, o civilizado e o não civilizado, aquilo que é civilizado tem a ver com uma cultura que é considerada a adequada, a ideal. Então, esse seria um primeiro momento, que aí a gente encontra isso sempre na história, sempre foi assim, né? Parece que sempre foi assim, tem sempre esse conflito. E aí, num segundo momento, a gente percebe quando, de fato a gente pode chamar de uma política, porque é dentro de uma estrutura considerada civilizada, adequada e normatizada, né? E aqui aparece, na minha opinião, né? Aqui aparece o grande diferencial, porque o esforço, a luta, parece que é justamente para que tudo isso seja entendido como normal. É aqui que parece que é pelo menos na leitura que eu faço, a chave, né? Porque assim, a gente vê como se tivesse de fora. Parece que isso aqui faz parte da normalidade, né? E aí eu fiz um vídeo um tempo desse falando sobre uma pensadora daqui do Brasil, pouco conhecida, pelo menos pouco trabalhada nos nossos cursos aí, que é a Lélia Gonzalez, que ela fala justamente sobre isso, né? A ideia de quem tá pautando essa dinâmica é normalizar esse formato de política. É aqui que está o esquema bem interessante, né? Porque você olha e diz, não, mas isso é assim mesmo, isso é normal, faz parte da normalidade. E aí, isso tem a ver até com a estrutura das cidades. Porque você olha e parece que todo mundo está em seu devido lugar, né? Então, a favela é só aquilo, aí se cria uma imagem da favela, e aí essa imagem normaliza determinadas condutas contra, né? Então, perceba que nesse sentido, parece que a novidade é só o esforço bem exitoso até então de normalizar, né? De tentar normalizar. Porque a gente percebe, como o senhor falou, que analisando, então, os campos de extermínio, campo de concentração, como a gente costuma chamar normalmente,
como é que se permite dentro da história, dentro de um país de cultura desenvolvida, que isso aconteça aos olhos de todo mundo, né? Então veja que tem um esforço de normalizar, negativando quem está do outro lado, né? No caso, o judeu, ou qualquer um que seja considerado o diferente, né? Então o padrão parece que é justamente uma tentativa de normalização, né? E aí apareceu uma pergunta aqui, pelo menos assim, é a leitura que eu faço, né? E aqui apareceu uma pergunta, deixa eu ver aqui, bem interessante, paralelo da necropolítica com o negacionismo dos tempos atuais em voga no Brasil da Casa Grande, né? Então, veja se a gente responde agora ou se deixa para depois, mas a pergunta é muito interessante já. O que é que o senhor acha dessa? O senhor quer responder agora? Pode ser, a gente pode dizer alguma coisa. Eu acho que, de algum modo, ao longo da conversa, a gente vai também respondendo ou ampliando um pouco a resposta, mas esse negacionismo, quando você nega algo, você está afirmando uma outra coisa, de algum modo. Então, você negar, digamos assim, eu vou falar de forma bem geral, né, o racismo no Brasil, né, que é estrutural. Você negar uma coisa como essa, você negar a necropolítica no Brasil atual, ou seja, uma política de morte. Você negar que o alvo dessa política está na periferia, está na favela, nos pobres, nos negros, né, que seria um negacionismo, isso significa uma afirmação de uma política, digamos assim, de embranqueamento, se a gente pode se expressar dessa forma, né, o de branqueamento, que está por trás desse racismo estrutural, é você querer reafirmar uma visão única, é a afirmação de que existem seres humanos melhores do que outros, né? É você defender a ideia de que alguns têm direito político ou direitos políticos porque são privilegiados e outros devem estar destituídos, né, dessa instância ou dessa estatura política. Então, é a afirmação de uma política de extermínio, de uma política genocida, de uma necropolítica. Ou seja, você nega algo que é evidente para continuar afirmando uma estrutura que é uma estrutura preconceituosa, que é uma estrutura que discrimina, que é uma estrutura que escanteia, que marginaliza, e em última instância, que é uma estrutura que literalmente mata. Ou seja, esse negacionismo é uma contribuição para a necropolítica, eu entendo nesse sentido. A única coisa que eu acrescentaria aqui nessa perspectiva é que a única diferença agora desse tempo para outros que a gente viveu, e eu vou dar um exemplo, a gente teve aqui, a gente viu na televisão esses dias aqui o caso de 2 guardas municipais que foram humilhados por um desembargador. Aquilo é um resumo dos 500 anos desse país. Mas eu vejo que a única diferença agora é que isso vem do próprio poder constituído, né? Talvez a gente, assim, claro, tem a ditadura militar ali naquele período passado, mas pelo menos nesse pós-ditadura, a gente vê isso com muita nitidez e institucionalizado, né? Porque, por exemplo, se eu pego aqui o negacionismo, como o senhor já falou do racismo, negar o racismo, mas também se eu pego num contexto como esse de pandemia, essa estrutura de negação que a gente vivencia é justamente a efetivação de uma política de morte, né? Porque é especificamente dirigido a um público que é considerado alvo, né? Vamos dizer assim. E alvo porque, como o senhor bem falou ao se referir sobre o racismo, o que está na base aqui é uma ideologia do branqueamento, né? Que a Lélia Gonzalez justamente fala sobre isso, né? Que no Brasil, inclusive, depois da libertação dos escravos, libertação entre aspas aí, e com um sorriso irônico, porque não tem libertação nenhuma, mas o governo favorece, o governo não, o país favorece imigrantes depois, tempo depois traz ali famílias da Europa, que é justamente um esforço para branquear o país, né?
Inclusive tem uma pintura, né, chamada A Redenção de Cã. Redenção de Cã é justamente uma pintura que fala sobre o branqueamento, essa ideologia do branqueamento do país. Então isso está internalizado, né, de um lado. Mas do outro lado tem essa hierarquização do ponto de vista do poder econômico também, né? Porque quando a gente fala como eu já falei aqui do Covid-19, a gente percebe que o grande alvo nesse momento é justamente quem tem menos condições, porque até estava falando um tempo desse aqui, eu acho que foi o Leandro Carnal que disse assim, que a classe média está entediada com o isolamento social. A gente percebe a desigualdade, né? Enquanto a classe média está entediada, os mais pobres têm que escolher, né? Adoecer ou ficar com fome. Então veja como essa estrutura de desigualdade nesse país, né? Então negar é fortalecer, na verdade. Negar é suprimir lutas e possibilidades de viradas históricas, né? Nesse sentido. Pelo menos eu vejo que por aí a gente tem uma possibilidade de diálogo com a pergunta aí que foi muito bem colocada, né? Eu vejo que por aí a gente constrói um diálogo interessante sobre o tema. É exatamente isso. Eu acho que se a gente quisesse explicitar mais ainda, mas sem trazer muita novidade daquilo que você disse, a gente pode, por exemplo, lembrar de um negacionismo em relação à letalidade do vírus, né? Dessa Sim. pandemia atual. Quer dizer, quando você diz é uma gripezinha, isso quem diz é o presidente da República, você está negando algo que a ciência, os estudiosos colocam como evidente. A prova disso é que nós temos hoje mais de 80 mil mortos no Brasil, né? Ou quando você diz assim, e aí no caso o presidente, todo mundo vai morrer, né? É uma política de descaso que é na verdade uma necropolítica. E eu acho que a contribuição aqui, aí eu vou para Foucault interessante, é que Foucault, quando fala de biopoder, ele vai dizer que o poder não está só na mão de uma pessoa, de um grupo que está coordenando, mas o poder, de alguma forma, esse poder é um poder difuso. Né? Esse poder ele permeia as nossas relações. Né? Então, existem mecanismos pelos quais esse poder se espraia, por assim dizer, né? Se espraia no sentido de praia, ele se expande, e de tal maneira que essa visão necropolítica não é a visão só do presidente ou da equipe que está em torno do presidente, mas é uma visão que a gente percebe também em muitas pessoas que estão próximas de nós, né? Esse negacionismo, né, que leva à morte, ou seja, é uma introjeção de uma necropolítica, né? De uma política que não promove a vida, mas que promove realmente a morte. E aí a gente poderia, a partir daqui, entrar justamente no debate sobre, como a gente falou lá no início, né? Vai tocar naquilo que a gente chama de civilização, né? Porque se o problema fosse o Estado, por exemplo, e alguém dissesse, não, o problema é só o Estado, refaz o Estado e resolve o problema. Mas a questão é que isso está em outras bases, né? Está em outras margens também. E aqui é interessante porque, assim, eu trago isso aqui para criticar, né? Eu trago para a gente bater respeitosamente, mas, assim, quando se fala mal-estar na civilização, né? Que é uma obra poderosa, uma obra muito interessante, do Freud, que vale a pena se ler, claro que vai valer a pena ler, mas tem ali um ponto que se a gente pega e radicaliza, a gente vai ter um perigo enorme, né? Que é a ideia de que a própria civilização se constitui a partir da negação de pulsões de morte, de instintos, tal. Então, uma repressão instintiva gera um tipo de civilização, né? Que aí não está muito longe de Hobbes, né? Está bem próximo daquilo que o Hobbes falou no Leviatã. Mas se isso for verdade, então o debate sobre o direito à vida, ou o direito de negar a vida, parece que está inscrito na própria natureza daquilo que é civilização, né? A partir daquilo que é o retorno do que foi reprimido, a gente poderia entender que isso aqui seria constitutivo da própria realidade, né? Aqui que mora um perigo. E talvez seja muito interessante perceber que isso está muito nítido em determinados discursos, porque quando se diz, por exemplo, que e daí, todo mundo vai morrer, eu não sou coveiro, essa indiferença ressalta justamente essa possibilidade de que isso seja naturalizado, né?
e, consequentemente, se for naturalizado, não se tem como reverter, né? Não se teria como se responder, né? E aí eu trago o mal-estar na civilização no sentido de uma análise crítica disso, tomando como referência a necropolítica, né? Como é que a gente poderia fazer esse diálogo aqui entre Muito, duas coisas poderosas, né? Porque ali de um lado tem o Freud, que é acho sempre muito interessante, que mas aí parece que, como todo pensamento tem seus limites, esse aqui poderia ser considerado um dos limites desse modelo de pensamento, né? talvez o próprio aquele Mbembe diga uma coisa assim bem interessante em relação a isso. Estão falando diretamente do Freud, e aqui, Sim, obviamente, eu estou fazendo a leitura já a partir daquilo que o autor diz. É, vou usar a palavra civilização, né, a partir da sua provocação e da sua questão. Que eu penso que quando a gente fala na expressão civilização dentro do Ocidente, é, não se tem como desvincular de forma alguma essa expressão da expressão racionalidade, né? Então, me parece que, numa perspectiva ocidental, quanto mais racional, mais civilizado, né? Os incivilizados seriam, digamos assim, desprovidos dessa razão. E aqui entra uma crítica, eu acho, contundente do filósofo camaronês. Por quê? Porque ele vai dizer que o conceito de soberania que nós temos na modernidade é um conceito muito normativo. O que significa um conceito normativo? É um conceito que tenta ser elaborado a partir de um princípio da razão e dessa razão, digamos assim, iluminista. Né? O que seria a soberania? A soberania seria a capacidade de um povo, e aqui no caso dessa racionalidade, a partir da Revolução Francesa, do século XIX, do resultado do Iluminismo, esse povo seria formado por homens e mulheres livres, e eles seriam capazes de elaborar leis gerais. Isso é um conceito de soberania baseado numa racionalidade. Aí o que é que faz aquele Mbembe? Ele diz, eu prefiro construir, ou tentar construir um conceito de soberania a partir de uma perspectiva menos abstrata, e aí ele está fazendo essa crítica a uma filosofia centrada nessa racionalidade ocidental, o conceito de soberania a partir de categorias mais concretas, que seriam as categorias, seriam vida e morte. Então é a partir dessa vida e morte, dessa relação entre vida e morte, que ele vai tentar ler essa compreensão de soberania. Por quê? O que seria o poder soberano, se nós pensarmos em Hobbes, que você citou aí? O poder soberano em Hobbes, né, que vai fundar ali o absolutismo, ou justificar o absolutismo na Inglaterra, e depois nós temos o absolutismo na França, que vai ser quebrado, digamos assim, com a Revolução Francesa, é de tentar tirar a justificativa da soberania absoluta do rei de uma perspectiva divina, que seria mais ou menos no período medieval, ou seja, o rei ele é instituído porque isso é a vontade de Deus. Hobbes vai dizer, não, ele é instituído porque isso é racional. É melhor que nós abdiquemos, né, de muitos dos nossos direitos e coloquemos esses direitos nas mãos de um soberano, porque esse soberano ele vai ter todo o poder, mas ele vai ter uma responsabilidade, que é garantir a vida dos seus súditos. Então aí se faz um pacto, esse pacto seria racional, né? Porque nós vamos ter a vida garantida. Né? É claro que nós vamos ter aí Locke, que vai criticar esse poder absolutista, né? Vai falar de um outro poder, que seria o poder legislativo, para controlar esse poder, sempre a partir da razão. Nós vamos ter o Rousseau, que também está no iluminismo, vai defender uma outra perspectiva, né? O poder pertence ao povo, à vontade geral, mas numa perspectiva de racionalidade. E esses dois autores eles vão tentar quebrar com esse absolutismo, né? Que Hobbes tentou dar uma fundamentação racional, mas aí esses autores vão dizer, em outras palavras, não é racional que eu perda a minha liberdade, que adianta eu ter a vida garantida se eu não tenho liberdade. Então a razão vai me dar a liberdade e vai me dar a vida. Então o que é que faz a Revolução Francesa? Quebra de alguma forma com essa estrutura absolutista, né? E aí anuncia
né, a liberdade, a fraternidade e a igualdade, né? Infelizmente, a igualdade e a fraternidade a gente não conseguiu perceber ainda concretizada na política, né? E a liberdade, só a liberdade para alguns. Mas o que é que vai acontecer no século XIX? Nós tivemos a Revolução Francesa, o auge do iluminismo, né? O resultado de todo esse movimento da razão. E o que é que nós vamos ter no século XIX? A Klimbembe vai dizer, com todo esse desenvolvimento da razão, nós vamos ter uma Europa, no caso do século XIX, né? E aí nós já estamos num que vai chamar de neocolonialismo, mas que essa perspectiva ela vem desde o poder absolutista, ou seja, a razão está permeando de alguma forma a justificativa dessa soberania. Então, com esse conceito de soberania baseado na razão, seja em Hobbes, no absolutismo, seja nas nações ou nos estados, no estado moderno, digamos assim, depois da Revolução Francesa, se nós formos olhar historicamente, aí saindo de uma perspectiva de soberania baseada numa perspectiva abstrata, que seria essa racionalidade que justifica essa soberania, e tentando entender a soberania a partir de conceitos ou categorias mais concretas, que seriam a vida e a morte, nós vamos entender que, historicamente, ele também é um grande historiador, inclusive da aula de história lá em Harvard, ele vai dizer que, historicamente, né, essa visão, que em última instância vai ser ideológica de soberania, ela produz, digamos assim, uma política de morte. Ou seja, essa soberania não é uma soberania que ela pode ser esgotada numa perspectiva normativa que diz que soberano é o povo constituído por homens e mulheres livres que são capazes de elaborar leis gerais. Ou seja, aquele meme vai dizer, não, isso não é suficiente. Essa modernidade trouxe esse conceito. Ele vai dizer, não existe, talvez, paradigma maior para nos mostrar a relação de proximidade entre razão e terror do que a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa é resultado dessa racionalidade iluminista, mas implantou o terror, né? Inclusive uma tecnologia com a guilhotina, por exemplo, de uma morte mais rápida, menos dolorosa. Então, digamos assim, modernizou a morte, mas torna a morte muito mais rápida do que a morte, por exemplo, por enforcamento ou através da tortura, do suplício, como nos diz o Foucault lá no texto, vigiar e punir. Você vai tendo umas outras formas jurídicas de lidar com a vida e com o corpo, né? De uma maneira que parece mais soft, mais light ou menos desumana, mas na verdade é uma máquina de matar muito mais eficiente. Então, entender o conceito de soberania a partir das categorias de vida e de morte nos diz muito mais o que é a realidade do que entender uma soberania numa perspectiva da racionalidade, da modernidade. E aí por isso que eu fiz todo esse percurso, ou da civilização ocidental europeia, né, que é uma leitura a partir do colonizador, né, ou do imperialista, e não uma visão a partir daqueles que sofrem na pele essa necropolítica. Ou seja, é a visão de quem elimina e não a visão de quem é eliminado. Uhum. E é interessante também que eu estava lendo uma pergunta que tem aqui, quase que a pergunta me levava o que eu estava pensando aqui sobre essa história de civilização. Porque quando Freud usou esse título, Mal-Estar na Civilização, mas quando a gente lê o texto ali, existe uma identificação entre civilização e cultura, né? Os termos são paralelos ali, são colocados em um mesmo nível. E pensar um mal-estar na civilização, talvez a gente possa inverter a ordem e entender que o mal-estar seja justamente por conta da negação desse outro lado da história, né? Dessa outra possibilidade de história. Claro que aqui a gente está subvertendo o texto, né? Mas o mal-estar se justificaria no sentido de que existe um outro mundo que foi totalmente reprimido, totalmente negado, para que esse chamado de civilização ocidental venha a se formatar, né? E aí parece que o Freud encontra, posteriormente, né? Claro, ele não encontra, mas assim, a obra dele encontra
uma crítica interessante, que é a do Herbert Marcuse, né? Eros e Civilização, onde ele faz esse contraponto, né? Esse contraponto aqui com o Freud. Mas assim, eu vou fazer o seguinte, a gente responde essa pergunta que tem aqui, e a gente ainda tem um tempinho, porque eu vou aproveitar para dizer ao pessoal que vocês podem deixar as perguntas aqui, os comentários, e a nossa live está dividida em 2 momentos. Depois vai ter aquela pausa para a gente tomar uma aguinha, o vídeo dessa live ser anexado ali já no Instagram e ficar para quem chegar depois, e a gente já volta rapidinho para um segundo momento, né? Então, a gente responde essa pergunta, faz algumas ponderações e a gente fecha esse momento para ir para a segunda parte da nossa live, que nem jogo de futebol, 2 tempos de 45, né? Só que aqui tem um pouquinho mais de 45. Então, é uma pergunta interessante aqui. Falando ainda sobre o negacionismo, é a Silene. O negacionismo, entendendo-se como corrente ideológica com raízes no nazifascismo, não estaria sendo imposta como interesse da geopolítica em transformar o Brasil em nova colônia dos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Pergunta muito boa também. A pergunta é muito interessante. Hoje se teria, né, um imperialismo americano, norte-americano, digamos assim. O Noam Chomsky, que é um grande nome da linguística, né, na atualidade, um dos maiores intelectuais. Ele tem um livro interessante intitulado Quem Manda no Mundo, né? Ele é norte-americano e faz uma forte crítica à política externa dos Estados Unidos. Mas eu acho que é bastante evidente, né, essa reverência ou esse curvar-se, né, diante dos Estados Unidos por parte do Brasil e no governo atual de forma muito explícita, né? Então você tem uma mentalidade que acaba justificando, né, essa relação de submissão, essa relação de subserviência, né, que é atestar, digamos assim, um tipo de política que produz, né, essa morte. A gente for pensar, por exemplo, na economia, né, no chamado neoliberalismo, desses últimos 40 anos, com a implantação ali no Chile, na época de Pinochet, né, quando Salvador Allende tentava uma política mais numa perspectiva socialista, depois Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan, e depois essa política de implantar essa visão econômica, que para muitos é uma visão ultrapassada, né? Inclusive muitos países ricos se descolam dessa perspectiva neoliberal, né? Com esse radicalismo aí pregado tanto pelo Paulo Guedes e abraçado pelo presidente e sua equipe, porque isso é algo que a gente vê desastroso, né? Porque produz o desemprego, né? Tira direitos dos trabalhadores, basta a gente pensar aí na reforma trabalhista, né? Que passou aí no Brasil na época de Temer, basta a gente pensar na reforma da Previdência, agora já no governo atual. Então está se implantando um tipo de política que ela é desastrosa para os menos favorecidos, né? Que ela é muito boa para os que sempre foram favorecidos, ou seja, para a elite, por isso que a estrutura ela não muda, é difícil você mudar a estrutura, né? Porque tem muito poder econômico aí em torno disso, e o caminho, eu acho que é uma educação, como diz o próprio Achille Mbembe, de uma consciência da nossa situação, né? Quando ele vai falar da questão lá do processo de identidade, né, dos negros, como é difícil você ter uma identidade, porque lhe impuseram, digamos assim, aos escravos, uma espécie de máscara forçada, que aí lhe vem de tal maneira que às vezes você acaba introjetando em você mesmo o modo de ver do outro, até a construção de uma identidade
ela é difícil, né? Eu acho que ele trabalha mais isso no outro livro, né? Crítica da razão negra, né? Mas eu acho que não, a pergunta de Silene é interessante porque de alguma forma é uma pergunta que é provocativa, já apontando para uma certa resposta, né? É uma forma de colonialismo mesmo, ou seja, eu acho que o Achille Mbembe nos ensina é essa necessidade da gente se desvencilhar dessa subserviência que é histórica, né, no Brasil. Eu só acrescentaria que tem um tempinho ainda aqui para a gente poder fechar essa primeira parte. Lembrando de novo, pode deixar a sua pergunta e daqui a pouco a gente vai fechar essa live e passar para a parte 2 e vai ficar disponível no Instagram. Eu só acrescentaria que eu considero que o grande desafio é que isso, como o senhor falou e como ela também já aponta na pergunta, o grande problema é que isso é chamado aqui de patriotismo. Esse é o nó dessa história. E aí é interessante porque, claro, né, a gente precisa, por exemplo, eu lembro do Zizek, né, o Zizek que fala que tem essa condensação de todo, por exemplo, eu crio um tipo de espantalho, né, e no caso da campanha de 2018, mas até antes a gente poderia ver isso também, é aquela história do medo de se tornar uma Venezuela, o medo de se tornar Cuba. Lá em 89, lá na primeira eleição lá, a ideia era, se Lula for eleito, vou invadir sua casa, você vai perder a casa, tal. Então, tem uma condensação do medo e a ideia de que tem uma resposta patriótica, né? Então, o outro lado é sempre o patriotismo, né? Como a gente viu nessa última, com mais nitidez nessa última campanha. Mas o desafio é que esse patriotismo é, na prática, a submissão, como ela está falando aí. E aí eu encerro a minha resposta trazendo de novo a Lélia, porque ela vai dizer, Lélia Gonzalez, porque ela vai dizer que isso não está sendo imposto. Ela diria, né, que isso não está sendo imposto. O país foi construído a partir dessa perspectiva. Então, na verdade, é o inverso, né? Quem não aceita é quem está se rebelando contra aquilo que seria o movimento de construção desse país. Então, veja, para ela que vê como uma imposição, ela está na contramão, como nós estamos na contramão, ainda bem. Mas para os que defendem, essa é a ótica normal. É por isso que é o grande desafio, né? Porque essa é a forma como essa nação foi construída, né? A gente vê isso desde o começo. E aí até a imposição de uma língua padrão, né? Pronto. Então, se a gente trouxesse a Lélia para cá, a gente só ia alargar essa polêmica dizendo o seguinte, que o grande problema é que isso não está sendo imposto. O país foi construído sobre essa ótica. E aquilo que a gente viu de diferente, aquilo que a gente pode dizer, isso aqui foi diferente, é uma contestação da ordem de construção do país, né? Então veja que é quase natural que esse movimento aconteça, porque nós nunca questionamos as bases de constituição desse país, né? A base na qual foi construído esse país. Eu só acrescentaria isso daí só para jogar mais gasolina aqui, gasolina na história. Só por isso aí. Eu acho que está na hora, né, a gente vai encerrar, é aquele tempo, um minutinho aí, é só o tempo da gente jogar um vídeo no Instagram e a gente volta. Volte rapidinho, ninguém fuja não. Até mais.